O luto pela morte de um ente querido é um momento bastante delicado, mas que precisa ser enfrentado e superado. Uma das formas de encontrar paz e aceitação para superar o luto ou o sofrimento é buscar apoio na fé. Hoje nós vamos falar sobre as religiões e a esperança diante do sofrimento e da morte. E para conversar, eu estarei com ele, com o nosso reverendo Nilson Júnior, pai da Valentina, casado ali com a Fernanda, uma família linda. E nós vamos ter esse bate-papo agora. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde, Tainá. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Agradeço aí mais uma vez o privilégio de estar aqui aprendendo um pouquinho com vocês. Muito bom. E, pastor, o tema de hoje é bem delicado. Nós já temos até uma mensagem aqui no chat da Taiver Batista. Ela disse o seguinte: bom, na situação em que estou vivendo, só a misericórdia de Deus pode trazer o que eu perdi, né? Minha vontade que ela tem, a vontade de largar tudo, só que o evangelho é o que está segurando, que está ajudando ela, né? Ela fala que é a religião que está fazendo parte da vida dela neste momento, nessa situação tão difícil que ela está vivendo. Sim. Então, a gente não tem só essa situação, mas tantas outras, mas o objetivo também, nesse momento, é nós entendermos uma coisa muito interessante, que faz parte até do título do tema de hoje, quando a gente fala como as religiões, né, se portam diante do sofrimento e da morte. Então, primeiro, vamos entender profundamente ali, de uma forma bem clara, o que seriam as religiões. Tá. Eu creio que a gente deve começar por aí mesmo, né? Tentar entender um pouquinho, claro, de forma, né, geral, a questão da religião, né, em termos gerais. Uhum. Primeiro, aqueles significados mais básicos, né? Aquelas palavrinhas que a gente sempre aprende na escola, né? Que religião vem de religio, né, que traz essa ideia aí de respeito ao sagrado. Então, sempre quando nós falamos de religião, nós estamos falando de um contexto onde existe uma admiração, um respeito ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado. Isso de forma bem ampla, bem geral, né? Uma outra palavrinha além do religio é o religare, né? E no religare nós temos uma outra informação importante. O religare parte do princípio que houve um desligamento, uma desconexão, e a religião, o contexto religioso, ele promove essa volta ao sagrado, essa volta ao sobrenatural que o homem perdeu, né? Ainda em termos bem amplos, né? Fazendo essas considerações aí sobre religião. Dentro desse contexto, Tainá, às vezes nós caímos num certo equívoco de achar que somente algumas pessoas elas têm uma relação com o religioso e outras não, né? Entendi. Então, quando eu sempre gosto de lembrar a imagem do domingo, né? E às vezes no domingo, quando você vê algumas pessoas com a Bíblia debaixo do braço, né? Ou então com o quipá, né? Aquela peça, né? Aquela indumentária do judeu. Então, quando você vê uma pessoa assim, você fala, ela é uma pessoa religiosa. E normalmente quando você vê uma pessoa, né? No domingo, fazendo um exercício num parque aqui em São Paulo, né? Ou então no bar, né? Tomando lá a sua cerveja, enfim, ou então estando num shopping, essas não são pessoas religiosas. A gente tem uma tendência popular de fazer essa diferenciação. Então, algumas pessoas são religiosas e outras não. O que nós vamos propor aqui é que esse é um equívoco, né? Que todas as pessoas, elas têm algum tipo de relação com o sagrado, positiva ou negativamente. E aí, especificamente, todas as pessoas têm algum tipo de relação com Deus. E aí, especificamente, o Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras Sagradas. Essa relação pode ser positiva ou negativa. Essa relação pode ser uma relação de adoração ou de rebelião. Mas todos têm algum tipo de relação com Deus, né? E aí, uma outra definição que nós podemos dar sobre religião, um pouquinho mais elaborada, é que religião é aquele conjunto de crenças a respeito do divino, a respeito do sobrenatural, né, a respeito do transcendente. Agora, a última definição que nós vamos dar, e é essa aqui que nós vamos defender um pouco mais, nós acreditamos que essa é um pouco mais abrangente, é que religião é esse ambiente de fé onde todas as pessoas têm algum tipo de relação com Deus.
seja positiva ou negativa. Todas as pessoas. Então o cristão, o muçulmano, o judeu, o budista, né, o espírita, o ateu, o agnóstico, todas as pessoas, elas vivem nesse ambiente de fé, onde elas expressam algum tipo de fé, algum tipo de religião, né, algum tipo de manifestação de sim ou não em relação a Deus. Né? É sempre bom a gente lembrar, né, que, por exemplo, a frase "eu creio em Deus" é uma frase religiosa. A frase "eu não creio em Deus" também é uma frase religiosa. Então, nessa última definição que nós propomos aqui, que religião é esse ambiente de fé, onde eu estou sempre numa relação com Deus, de adoração ou de rebelião, religião, então, é inescapável. Todos são religiosos. Todos são religiosos. Todos têm algum tipo de concepção sobre o que é a vida, se a vida faz ou não sentido, como eu devo viver a minha vida, o que acontece com uma pessoa quando morre, né? Se existe algum tipo de justiça eterna ou não existe, se existe destino eterno ou se não existe. Todas as respostas que nós damos a essas perguntas, corretas ou incorretas, expressam a minha concepção religiosa. Pode ser bíblica ou pode não ser bíblica, mas sempre é algum tipo de religião. Né? Então eu creio que a gente deve lembrar dessas questões e termino com o seguinte, que eu já ia esquecer. No final das contas, Tainá, só existem dois tipos de religião. Né? A gente poderia sintetizar todas as propostas filosóficas, religiosas, todas as religiões que existem, né, em apenas dois tipos. Né? É a religião bíblica e a religião não bíblica. Falando numa linguagem um pouco diferente aqui, mas depois explicando, ou a sua religião é um movimento de baixo para cima, ou é de cima para baixo. O que nós queremos dizer com isso? Ou a religião ela é um esforço é uma religião de baixo para cima. O que isso quer dizer? É um esforço dos homens em tentar agradar e merecer o favor divino. Esforço de baixo para cima. Ou é a religião de cima para baixo. É o próprio Deus buscando o ser humano que está perdido. Nossa. Então todas as propostas religiosas, todos os ismos religiosos, né? Hinduísmo, shintoísmo, catolicismo, enfim, todas podem ser resumidas em basicamente dois tipos. Religião bíblica, religião não bíblica. Religião que é um movimento de baixo para cima, ou religião que é uma busca de cima para baixo. Né? E aí a gente poderia categorizar dessa forma. Existem outras possibilidades de categorizar, mas de forma resumida, né, eu creio que nós podemos pensar dessa forma. Nossa, eu amei essa última colocação. Eu acho que deixa bem claro mesmo para a gente entender os movimentos, né? E quando a gente vai falar das religiões, a gente também ter um entendimento que todas, né, a religião, todo mundo tem uma religião. Acho que é importante a gente entender, fica claro isso, todos têm religião, mas a definição de cada uma, né? Essa última foi, assim, excelente. Pastor, e como a religião ensina a respeito do sentido da vida? Porque quando a gente compreende, então, tem a de baixo para cima, a de cima para baixo, sim, e tem as pessoas que se identificam e seguem, como que elas ensinam pontuando as questões do sentido da vida? Que eu acho que é uma sim, pergunta que todos têm, todos assim, né? Todos fazem. Usando essa categorização que eu fiz, né? Da religião não bíblica, religião bíblica, religião que é um esforço de baixo para cima e outra que é um esforço de cima para baixo, nós poderíamos dizer, resumidamente, o seguinte, Tainá. Todas as religiões que são esforço de baixo para cima, que a gente poderia chamar também de religiões humanistas, né? Porque não tem em Deus o seu centro, tem no homem o seu centro, né? Não é o que é a vontade de Deus, é o que é minha vontade. Não é como Deus se apresenta como Ele é, mas como eu acho que Ele é, como eu o defino. Não é o Deus que me criou segundo a sua imagem e semelhança, mas o Deus que eu crio a minha imagem e semelhança. Então é diferente. Sim. Né? De alguma forma a gente pode dividir, resumir em duas. Né? As religiões humanistas, as religiões não bíblicas, as religiões que refletem o esforço humano para tentar agradar Deus, os deuses ou as deusas, enfim, elas afirmam que o sentido da vida, o propósito da vida, o significado, a direção que todo mundo quer segurança,
né? Então, quando a gente pensa numa filosofia de vida, numa religião, a gente pensa em algo, uma realidade que vai proporcionar a nós sentido, significado, direção, propósito e segurança, alegria. Isso tudo nessas religiões é encontrado no próprio ser humano ou em algum tipo de construção humana. É algo que você consegue por você mesmo. Ou algo que essas religiões não vão pregar que isso é obtido em Deus, mas isso é obtido ou em você ou então no mundo que Deus criou, né? Então o que falta para você, Tainá, é você se conectar mais com a natureza. É saber que você que você é uma parte desse mundo e você está triste do jeito que você está, você vive uma vida sem sentido porque você não acredita em você mesmo. Porque você não sabe do seu potencial. É sempre o homem, né, são religiões egocêntricas, que tem o eu no centro. Ou então são religiões de alguma forma, né, que pregam que você tem que se conectar com o mundo material, né? Seja realmente a questão do dinheiro, algumas vão ser mais materialistas, no sentido, né, capitalista distorcido da questão, ou naturalistas, né? O naturalismo também é uma religião que prega que nós devemos voltar ao nosso estado natural, né? E aí eles entendem que o estado natural não é exatamente o estado natural como as escrituras ensinam, né? Existe um estado natural meio que, lá em filosofia a gente chama de russoniano, né? Onde o homem vivia em perfeita harmonia com a natureza e ele se encontrava na natureza, não em Deus, né? Porque a Bíblia diz que o primeiro casal, em Gênesis 1:2, ele realmente, Adão e Eva, antes do pecado, eles viviam realmente em harmonia com a natureza, mas antes da natureza viviam em harmonia com Deus, né? A fonte da alegria, do sentido, do significado, não estava na harmonia que eles tinham com a natureza. A harmonia que Adão e Eva possuíam com a natureza, desfrutavam com a natureza, era um reflexo de uma harmonia anterior que eles tinham já com Deus, o próprio Criador, né? Mas essas religiões vão deixar bem claro, Tainá, você vai ter sentido, vai experimentar sentido, propósito, direção, alegria, segurança, né? Quando você se encontrar com você. Ou então quando você se encontrar com a criação, com a natureza. A solução é sempre uma solução, aí uma outra ideia interessante, é sempre uma solução horizontal, nunca vertical. Né? E essa é outra imagem que a gente pode usar. As religiões humanistas são sempre reflexões horizontais, propostas horizontais de saída, de solução para a nossa vida. Quando a real religião, a verdadeira religião, ela fala também de horizontalidade, mas antes ela fala de verticalidade, né? Primeiro eu me encontro, eu preciso de Deus. Depois é que as minhas questões horizontais vão ser resolvidas, né? Alguém disse que, inclusive, esse sinal tem a ver com a cruz, né? E aí, né, enfim, sem querer entender essa questão toda, mas a gente pode realmente fazer essa metáfora, né? Porque, primeiro, né, é realmente uma questão vertical. O meu grande problema é que eu tenho uma disfuncionalidade, uma relação errada com Deus. E essa relação errada com Deus, a inimizade com Deus, que explica a inimizade horizontal. Entendi. Entende? Entendi. E é na cruz que nós vemos a resolução dos problemas, tanto do grande problema da minha realidade vertical, quanto da horizontal. Então, essas religiões vão sempre falar. Quando a religião bíblica, a religião que fala da verticalidade e que resolve também a horizontalidade, ela vai falar que o grande problema seu, meu e de todo mundo é justamente porque eu acredito em mim. É justamente porque eu acredito na natureza. O grande problema, olha só, o que as religiões não bíblicas dizem que é a solução, a religião bíblica diz que é o grande problema. Existe então uma antítese irreconciliável entre a proposta bíblica e todas as demais propostas. Então, se as religiões não bíblicas, se as religiões humanistas, se as religiões horizontais, elas pregam essa volta ao eu, a religião bíblica, a religião vertical, a religião que é um movimento não de baixo para cima, mas aquele que habita no alto,
buscando aqueles que estão rebaixados, né? Ela fala que a grande solução se encontra não em nós, o problema se encontra em nós, a solução se encontra em Deus. Então você percebe que são propostas muito diferentes. Né? Muito diferentes. Muito legal. E é interessante, as pessoas estão aqui colocando, né? Graça e paz, irmãos. A Delva está aqui com a gente, a Thaís, né? Ela colocou muito bom, glória a Deus, né? Sabedoria do irmão. E essa visão, né? Quando a gente passa a ter esse entendimento, eu acho que nos auxilia muito na nossa caminhada, né? No nosso posicionamento em um diálogo. Pastor, só voltando ainda nesse assunto, será que aqui tem a ver quando na própria Bíblia diz para nós que é essa relação de cima para baixo, né? Quando Deus nos orienta ali nas Escrituras, que Ele fala para a gente não nos conformar, não nos adaptar a este mundo, não viver como esse mundo. Será que é com relação a esses interesses, né? A esse relacionamento horizontal, onde a gente busca a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades? Uma aplicação do texto ali de Romanos, né? Onde Paulo deixa bem claro, né, que nós não devemos nos conformar com esse século, ou seja, com esse sistema de coisas, mas devemos nos amoldar, né, aquilo que Deus nos ensina, né, certamente, como aplicação, tem a ver com isso que nós estamos falando. Né? O mundo, e a expressão mundo aqui nesse sentido, no sentido de Paulo, né, que nós estamos utilizando aqui, o mundo é esse sistema de coisas, né, essa cultura decaída que é anti-Deus, anticristã, antibíblica, né? Que é justamente esse movimento de baixo para cima, que é justamente essa proposta, né? Esse modo de pensar baseado em nós mesmos, baseado, né, naquilo que não é Deus. Nós não devemos nos amoldar a essa proposta, nós devemos nos amoldar à proposta, ao ensino da Bíblia. Né? Entendi. Que legal, pastor. Agora eu quero dar um recadinho para você. Eu quero falar de bem-estar, gente. E a gente já volta para a nossa entrevista. Bom, muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. Alguns hospitais nos Estados Unidos e da Europa já usam a aromaterapia como auxílio em alguns tratamentos. Pensando nisso, eu quero falar para você do trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana é representante oficial dos óleos essenciais Terra. E ela faz um acompanhamento personalizado de cada quadro, indica os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo um protocolo individualizado sobre as formas de uso e funções de cada óleo receitado. Então entre em contato com ela no número 11 98158 9186 ou 11 9940 69430 ou pelo Instagram, @drops.offlife. Então, acesse lá e conheça um pouco mais sobre essa forma, né, de tratamento aí, de auxílio também, né, da aromaterapia, né, dos aromas, dos óleos essenciais. Então, vai lá e conheça. E agora nós vamos continuar nosso bate-papo. Nós estamos conversando aqui com o nosso reverendo Nilson Júnior e nós estamos falando, né, de como as religiões lidam com as questões de morte, de sofrimento e, claro, nesse começo de conversa nós tínhamos que entender basicamente, né, o que seriam as religiões, como a gente faz o entendimento correto da palavra, né, e como que ela como que a visão, né, como elas se relacionam, como elas são, seria basicamente isso, né, pastor? E agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, vamos falar um pouco sobre a questão da redenção, como que elas entendem, né, sobre a salvação. Sim, e aí você vê que tem uma ligação entre tudo, né, a definição dessas religiões, de uma religião não bíblica, da religião bíblica, né, o que elas afirmam sobre como deve ser o sentido, ou qual é o sentido da vida, né, o propósito, o significado da vida. E certamente elas vão falar, né? Todas as religiões, cada uma do seu jeito, cada uma com a sua linguagem, cada uma a seu modo, elas partem do princípio que existe algo errado com o ser humano. Né? Então, o judaísmo sabe que existe algo errado com o ser humano, o islamismo sabe o que existe, ou melhor, ele sabe que existe algo errado com o ser humano.
o espiritismo também sabe, né? Todas as religiões, o budismo sabe que existe algo na realidade que está errado. Existe algum tipo de disfuncionalidade, né? Enfim, que cada uma vai dar uma nomenclatura específica. Então, todas as religiões, todas as propostas religiosas, filosóficas, vão identificar, correta ou incorretamente, o que existe de errado. Agora, olha só, se você está apresentando um quadro de uma determinada doença e eu faço o diagnóstico certo, primeiro, eu estou acertando no diagnóstico, eu vi o que existe de errado, e aí existe uma chance maior para que eu veja qual é o remédio correto. Tá. Agora, se eu faço um diagnóstico errado, ou seja, você está com dor de cabeça, mas eu acho que é dor de garganta, então vou receitar um remédio também errado. Então, olha só, por que nós estamos falando isso? É porque a religião, ou as religiões não bíblicas, aquelas que são movimento de baixo para cima, aquelas que são centradas no próprio ser humano, aquelas que falam só sobre horizontalidade e esquecem essa dimensão vertical, elas vão identificar o problema do homem de forma errada, logo a solução também vai ser errada. E aí vem a sua pergunta, né? Porque a sua pergunta fala da solução. Exatamente. Redenção, salvação, trazem a ideia de solução. Claro que existe alguma coisa errada comigo, com você, com o ser humano, senão a gente não estava desse jeito, o mundo não estaria assim. Né? Então, todas as religiões, todas as filosofias, elas vão falar sobre a salvação, sobre redenção. A grande questão é se elas acertam nisso. E aí a gente poderia resumir também e dizer que todas as religiões humanistas, não bíblicas, que são movimento de baixo para cima e que só falam de horizontalidade, elas vão falar, cada uma ao seu modo, com a sua nomenclatura específica, que a salvação ela é obtida por algo que você faça. A salvação do gênero humano, ela está em você, você consegue, com as suas obras, e as suas obras possuem um tom meritório. Basicamente é assim. Todas são assim. No sistema islâmico, você tem que fazer, para você ser salvo, você tem que fazer algo, e esse algo que você faz possui um tom meritório. E perceba, eu não estou falando mal do islamismo, né? Um islâmico, ele poderia atestar isso, claro, com mais detalhes. A salvação não é pela graça no islamismo. Eles não creem nisso. Eu percebo, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando um tom nem jocoso, nem desrespeitoso. E não é nem crítico. Eu só estou admitindo um fato. A salvação no budismo, a salvação no espiritismo, é baseado no conceito de, especificamente no espiritismo, não estou falando mal, eu estou só admitindo um fato. Ela é baseada em obra, no conceito de caridade. E isso vai te tornar uma pessoa melhor, um espírito de luz, um espírito elevado. Então, todas as religiões, eu citei algumas aqui, mas todas as religiões não bíblicas, humanistas, elas sempre vão falar que você consegue a salvação, a redenção, baseado em algo que você faz. Então existe o conceito de fé nas obras. E as obras humanas possuem um tom meritório. Resumidamente assim. Na religião bíblica, na religião ensinada nas Escrituras, e aqui a princípio também não é nem um elogio, é só a admissão de um fato. Obviamente eu sou cristão, eu creio nisso. Eu não acredito que qualquer coisa que eu faça vai merecer a salvação, vai me garantir a salvação. Tem até uma frase, Tainá, não sei se você já ouviu essa frase, espero lembrar ela aqui, porque veio de agora, eu espero lembrar. Diz assim, só acredita em mérito humano quem não conhece o padrão divino. Não sei, vou repetir. Só acredita em mérito humano quem não conhece o padrão divino. Isso é verdade. Porque o padrão divino é simplesmente a perfeição. E quando a Tainá, o Nilson, ou seja lá quem for, acredita que existe mérito em algo que eu faça, é porque eu não conheço o padrão divino. É porque eu rebaixei o padrão divino, né? Aquela coisa que a gente faz na faculdade, né? A gente está lá estudando na faculdade, tal, a média na nossa faculdade é 7, né? É 7, né?
E a gente acha que a média também para ir para o céu é 7, né? E normalmente a gente não tira 7, a gente tira, né? A gente tira ali 6,8 e chora para o professor. Arredondar. Exatamente. Arredonda, por favor. Arredonda. Enfim, claro, tem alunos que são mais, né, aplicados, eles entram em depressão se não tirariam 10. Exatamente. Na faculdade até que dá para conseguir. A grande questão é que a gente às vezes a gente leva esse tipo de raciocínio achando que realmente a questão do destino eterno é como se fosse a faculdade. E não é. Ótima colocação, amei o exemplo. Não é. E mesmo, olha só, é só se lembrar quando você tirava 10. Tenta pensar nas várias matérias lá que você tirava 10. Nossa, é difícil, todas. Deixa eu pegar meu boletim. Enfim, olha só, a prova eu tirei 10. Mas isso não significa que o conhecimento que eu tive daquela matéria é perfeito. Exatamente. Então o 10, inclusive na faculdade, não significa perfeição. O padrão de Deus é perfeição. Olha só, Se Deus pudesse tolerar 0,0000001 pecado, significa então que ele tolera algum tipo de pecado, e isso é uma impossibilidade. Então o padrão de Deus é justiça perfeita, santidade perfeita. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, ainda mais conviver com o mal. Impossível. Então como que nesse padrão eu consigo acreditar em obra humana? Então aí vem a frase: só acredita em mérito humano quem não conhece o padrão divino. E biblicamente falando, a religião que nasce na Bíblia, a religião que fala primeiramente da verticalidade, a religião que deixa bem claro que não é o homem que é o centro, é Deus que é o centro, a religião que é uma busca de cima para baixo, não é o homem buscando a Deus. O homem não quer buscar Deus no pecado. É Deus buscando o homem. Ela deixa bem claro que a salvação, a redenção, que é a sua pergunta, ela se dá, primeiro, pela graça. O meio é a fé. E não é uma fé na obra humana. É fé numa obra, na obra divina de Cristo na cruz do Calvário. A única obra aceita por Deus é a obra que Ele mesmo fez, enviando o seu Filho para ir até a cruz, pagar o preço do nosso pecado, que a gente não consegue pagar. Ele pagou. Essa obra Ele aceita. Nenhuma outra obra Ele aceita. Então perceba, é totalmente diferente. É muito totalmente diferente. Por isso é que talvez, em algum nível, essas metáforas, né, religião de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo é uma coisa, de baixo para cima é outra coisa. Quando fala de horizontalidade e verticalidade, nós estamos falando de propostas antagônicas e muito diferentes. Então, é muito diferente, é totalmente diferente. E é interessante, pastor, porque essas pessoas religiosas que... Vou usar só esse termo agora porque eu achei muito prático, que é de baixo para cima. Se você fala uma pessoa, um cristão ali, né, que é totalmente bíblico, e ele fala, não, porque... o meu Deus é um Deus de milagre, o outro vai dizer, o meu Deus também é. Sim. Porque eles também creem em Deus, Sim. mas eles têm uma visão diferente do relacionamento com Deus e da autoridade de Deus na vida. Às vezes posso estar errada, né? Se eu quiser até colocar, mas... Porque às vezes a gente vai conversar e a pessoa vai dizer, não, eu também creio em Deus. Sim, claro que eu creio, imagina. Só que a visão... O diabo também disse isso. Exatamente. Ou melhor, na Bíblia nós temos claramente o ensino de que o diabo também crê. Ele crê, né, e tem algum tipo ali de manifestação em relação a Deus. Ele sabe. O diabo também acredita. O diabo tem certeza que Deus existe. Claro, ele treme diante de Deus. Não o tremor santo, não o tremor piedoso. Mas o diabo sabe que Deus existe. Então não basta somente crer no sentido de saber que Ele existe. Né? Porque crer pode significar, eu sei que Ele existe. Não é só isso. É você também crer e ter a certeza de que Ele é o seu Deus. Ele se torna galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. É diferente. Né? A gente estava conversando, acho que esses dias com a Lídia, né? Falando sobre a fé. Sim. A fé tem esses 3 elementos. Né? O conhecimento, o assentimento e você saber que aquilo é para você. Então você tem conhecimento sobre Deus, você sabe que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Você tem algumas informações sobre Ele. Ok, fé verdadeira sempre pressupõe algum tipo de conhecimento. Já é a fé salvífica? Não, porque muitas pessoas sabem que Deus existe, mas não são salvas.
Então crer, o crer significa, implica em conhecimento, em assentimento, ou seja, esse conhecimento que você tem, ou seja, que Deus é Pai, Ele é o seu Pai. Só uma pessoa que realmente tem Cristo como Senhor é que pode chamar a Deus de Pai. Então, na fé verdadeira, sempre tem esses três elementos. Conhecimento, em algum nível. Assentimento, você descansa naquilo que você conhece. E, por fim, você realmente escolhe. Né? Depois de Deus ter escolhido, Deus te escolhe para que você o escolha. Ele toca no nosso coração para que nós possamos ir até Ele. Né? Muito bom, muito bom. A gente tem que lembrar dessas questões. Excelente. Pastor, eu vi que você pegou a Bíblia, você quer fazer uma... Não, eu queria só lembrar que você tocou, em algum momento você tocou num assunto que às vezes é dúvida nossa, né, geral. Sim. Né, a questão do uso da palavra religião. Né? Sim. Porque essa palavra às vezes pode ser usada, ela é usada em vários contextos, né? E às vezes no ambiente evangélico, em alguns ambientes evangélicos, muitas pessoas acham que religião, a palavra religião, ela só tem conotação negativa. Né? E elas falam, uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser religioso. Sim. Dá para entender o que a pessoa está querendo falar, mas cuidado, nós devemos ter cuidado para não achar que a palavra religião só tem conotação negativa e não é. E biblicamente não é, e aqui são 2 versículos só. Pode ler, pastor. Tiago 1, 26, 27, você tem no 26 o uso da expressão religião no sentido negativo. No 27, no sentido positivo. Ai, que ótimo. Então é a Bíblia que deixa bem claro que você pode utilizar a expressão religiosa, a expressão religião, perdão, no sentido positivo ou negativo. A Bíblia deixa bem claro, olha só. Tiago 1, 26, 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o versículo 26, religião no sentido negativo. Né? Se eu me considero religioso, mas a minha língua é uma língua que eu manifesto um pecado, né? A minha religião aqui é vã, vazia. Tá. Aí, se eu fico só nesse versículo, eu falo, tá vendo? Religião só tem conotação negativa. Não, não, não. Continua o texto, 27. A religião pura e sem mácula, existe uma religião pura e sem mácula. Para com o nosso Deus é esta. Aí no contexto de Tiago ali é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então biblicamente entendido, é a partir da própria Escritura que eu posso utilizar a expressão no sentido positivo e no sentido negativo. A religião não tem somente o sentido negativo, não. Tem sentido positivo também. Muito bom, pastor. E, na verdade, a religião verdadeira, obviamente, se ela é verdadeira, só tem sentido positivo. Ok? Muito bom. E agora, para a gente já começar aqui, fechar e trazendo bem para o nosso tema de hoje, né? Vamos falar então, pastor, sobre a questão da religião e a esperança diante da morte e do sofrimento. Sim. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Né? Não é impossível viver sem experimentar algum tipo de sofrimento. E com exceção daqueles que vão ser contemporâneos da segunda vinda de Cristo, todos os demais vão passar pela experiência da morte. Né? E a experiência da morte nós não passamos só quando morremos, obviamente. Né? Inclusive, quando nós morremos, eu nunca morri, então eu não sei exatamente como que é a perspectiva de quem morre diante da morte. Eu só sei de pessoas, né, que eu conheço que morreram. Né? Pessoas que eu conheço, de ouvir falar. Então, quando morre, de repente, um baterista, um guitarrista que eu gosto muito, eu nunca vi o cara na minha vida, mas eu sei que morreu, eu gostava dele, eu fico um pouco triste. Morre um ator, né, uma atriz, morre, de repente, um pregador, que eu sempre li o livro dele, né, nunca vi na vida, mas gostava das pregações, enfim. Morre, de repente, alguém da família. Então, o sofrimento e a morte, eles fazem parte do que alguns chamam de condição humana, da experiência humana. E aí, eu creio que o grande teste da veracidade da religião, né? E aí vamos usar no plural aqui das religiões, nós estamos falando das religiões, existem vários outros testes. Né? As religiões falsas, as religiões não bíblicas, elas não passam no teste que você propôs anteriormente. O sentido da vida, elas não passam.
Porque o sentido da vida não está em mim. Exatamente. Embora o pecado me ilude às vezes que possa estar, mas não está em mim. Então as falsas religiões não passam em nenhum teste. Agora, se tem um teste onde elas se mostram totalmente, claramente, explicitamente inúteis, frustrantes e traidoras, é no momento do sofrimento e principalmente no momento da morte, né? Eu quero ler aqui, Tainá, por favor, Romanos capítulo 8, tá? Romanos capítulo 8, do 31, é um texto um pouco grande, eu vou ler mais no final, tá? Eu acho que o nosso tempo já está acabando, quando fala das provas e da certeza do amor de Deus. Perfeito. E Paulo pergunta, né, quem pode nos separar do amor de Deus? Acho lindo esse texto. Né? Enfim, versículo 37, em todas essas coisas, antes ele fala o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Né? Nosso Senhor. Então, existe uma diferença muito grande, gritante, em todos os aspectos. Mas tem a experiência do sofrimento e da morte, né? Todos sofrem, quem é cristão, quem não é cristão. É Paulo que está escrevendo isso aqui, né? E ele mesmo admite, ele morreu em circunstâncias assim, difíceis, né? Ele foi martirizado, assim como quase todos os demais apóstolos. Talvez, só João não tenha sido, mas provavelmente ele foi também, segundo outros historiadores, né? Então eles morreram em circunstâncias assim que a gente não consegue nem imaginar. Meu Deus. Né? Crucificado de ponta cabeça, degolado, né? Aí nós vamos para o período dos mártires da igreja, né? Pessoas que foram deixadas em temperaturas assim que a gente nem imagina, né? Pessoas que foram mortas na fogueira. E na fogueira eles oravam pelos seus perseguidores, eles cantavam a Deus, né? É possível que a gente invente uma mentira, mas inventar uma mentira e morrer por essa mentira, aí não era o caso, né? Exatamente. E então, no momento do sofrimento, no momento da morte, as religiões que são movimento de baixo para cima, as religiões que são só horizontais, as religiões que são baseadas no ser humano, elas não têm absolutamente nada a oferecer. Nenhum tipo de esperança. Tanto é que o que sobra é só desespero. Por exemplo, no sentido que eu dei lá no início para a religião, nós sabemos que, fazendo parênteses, dentro do parênteses, a ciência é uma bênção. Sim. Toda pessoa que compreende as Escrituras, ela vai considerar a ciência uma bênção. Inclusive, existem trabalhos acadêmicos escritos nesse sentido, de que a ciência moderna ela é desenvolvida ali na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, como extensão do pensamento protestante, do pensamento cristão. Ou seja, pessoas que tinham certeza de que elas creem em Deus, elas são amadas por Deus e elas amam a Deus, e Deus criou o mundo. Então, empolgadas por isso, elas falam, eu quero conhecer o mundo de Deus. Elas vão desenvolver biologia para a glória de Deus e outras, né, filosofia para a glória de Deus, enfim. Então, deixando bem claro que ciência é uma bênção, mas eu posso considerar a ciência um Deus. É o tal do cientificismo, é a absolutização e a divinização da ciência. Por que eu estou falando isso? Parece que eu mudei de assunto. Não. É porque quando eu tenho a ciência como meu Deus, ela não tem nada para falar no momento que chega o sofrimento e a morte. Exatamente. Ela pode dar algum remédio. E que bênção quando tem um remédio que tira a nossa dor. Beleza. Só que às vezes é a própria ciência que fala para você, por boca de um médico, Tainá, não dá para a gente fazer mais nada. E quando para de bater o coração e o cérebro para de funcionar, qual é o poder, qual é a esperança que a ciência pode te dar? Ela vai só até ali. E perceba que quando eu faço da ciência o meu ídolo, o meu Deus, a culpa não é da ciência, a
culpa é minha. A culpa é sempre minha. Então, todas as religiões humanistas e que não se encontram na palavra de Deus, elas não têm nada a oferecer no momento do sofrimento e da morte, a não ser falsidade e desespero. E a palavra, a única religião verdadeira, que é a religião que nasce na palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus, que é um movimento de cima para baixo, que é uma religião fundamentalmente vertical, principalmente, depois ela é horizontal, né? Que é não baseada no homem, mas baseada em Deus. A única religião que tem algo para dizer, e mais do que dizer, ela venceu o sofrimento e toda a morte. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para sofrer o sofrimento que estava destinado ao povo de Deus. Então ele entra na frente, ele sofre no nosso lugar, ele morre no nosso lugar, ele vence o sofrimento, ele vence a morte, para que nós não precisássemos mais morrer eternamente. Nós ainda iremos morrer, pelo menos uma morte, mas não a segunda morte, a morte eterna. Amém. Isso não. Né? Então, é uma diferença total. Né? E o texto de Paulo deixa isso bem claro. Lá em Coríntios ele vai deixar bem claro que no final das contas sobra fé, esperança e amor. Amém. Fé em Cristo, esperança em Cristo e amor sempre. Primeiro que vem de Cristo e depois que nós devolvemos imperfeitamente a Cristo. Então, a única religião verdadeira, a religião que nasce nas Escrituras, que tem Cristo como seu centro, é a única que promove verdadeira esperança no sofrimento, na morte, sabendo que vai haver um dia onde não vai existir mais nem sofrimento e nem morte. Aqui, nós ainda vamos sofrer. Sim. Mas, do ponto de vista cristão, foi-nos dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O sofrimento, dentro do contexto cristão, ele nos identifica com Cristo. Ele nos molda. Eu sei que quando a gente está passando, dizer isso é complicado, mas a gente sabe que é isso que vai acontecer. Mas no meio da confusão, no meio da doença, no meio do sofrimento, no meio da morte, Ele é que enxuga as nossas lágrimas, Ele é que nos segura nesse turbilhão de sofrimento, onde muitos cristãos estão hoje, e se não estão hoje, um dia vão estar. E Ele nos sustenta. Isso é verdade, isso é esperança verdadeira. E faz toda a diferença. Amém, que lindo, que lindo. E é isso mesmo, pastor. Nós temos um vídeo que o senhor compartilhou com a gente, eu acho que a gente pode assisti-lo agora. Sim. E ele fala justamente desse tema que nós estamos abordando. Então eu convido você... Preste atenção nesse vídeo, hein? Ó, isso mesmo, ó, fica o convite aí, preste atenção. Vamos assistir um trechinho. I had a 26-year-old kid on the table, convicted of killing a cop. You see his family pleading, praying. I injected the drugs, and he didn't die. He lay there, awake, quivering, lethal doses of 3 different agents, and he was still alive. Parents were crying, claiming a miracle. What happened? The IV infiltrated. The drugs pooled in his soft tissues instead of going into his bloodstream. So I placed another IV, drew up another round of meds, and pushed. And this time, it took him 90 seconds to die. 7 months later, a police officer came forward. The boy was framed for the murder. He didn't do it. You couldn't have known that. God tried to stop me from killing an innocent man, and I ignored the sign. How can I even hope for forgiveness? I think sometimes it's easier to feel guilty than forgiven. Which means what? That maybe your guilt over these deaths has become your reason for living. And maybe you need a new reason to go on. I don't want to go on. Can't you see I'm old? I have cancer. I've had enough.
The only thing that is holding me back is that I am afraid. I'm afraid of what comes next. And what do you think that is? Oh, you tell me. Is atonement even possible? What does God want from me? I think it's up to each one of us to interpret what God wants. So people can do anything? They can rape, they can murder, they can steal all in the name of God, and it's okay? No, that's not what I'm saying. Well, what are you saying? Because all I'm hearing is some new age, God is love, one-size-fits-all crap. Hey, Dr. Truman. No, I don't have time for this now. Greg, it's okay. Look, I understand. No, you don't understand. You don't understand. How could you possibly say that? Now, you listen to me. I want a real chaplain who believes in a real God and a real hell. I hear that you're frustrated, but you need to ask yourself... No, I don't need to ask myself. I need answers. And all your questions and your uncertainty are only making things worse. I know you're upset. God, I need someone who will look me in the eye and tell me how to find forgiveness, because I am running out of time. I'm trying to help. Well, don't! Just get out! Get out! Get out! Hey, Julia, come on. Listen, come on. Come on, the guy's just freaking out. He didn't mean what he said. Yeah, he did. He absolutely did. Gente, nós estamos aqui conversando essa cena emocionante. Sim. E é isso, né, pastor? Perceba que nesse vídeo, que eu indico que você assista mais de uma vez, é uma cena curta, 3 minutos e 30 e poucos segundos, mas que tem muita coisa ali, né? Então você tem um homem no final da sua vida, ele está com câncer, ele sabe que ele vai morrer, não sabe quanto tempo, mas ele sabe que a culpa bateu nele. Então ele foi responsável pela morte de uma pessoa, né? E ele está com sentimento de culpa, e é isso mesmo que tem que existir. E ali está diante dele uma psicóloga, e uma psicóloga que simboliza o humanismo, a religião humanista, que diz que, tanto é que tem uma hora que ele pergunta, né, existe um Deus real, um inferno real? Eu quero alguma pessoa, traga um pastor que fala de um Deus real, de um inferno real. Ela fala, não, o que interessa é o que você acha que tem lá. Aí ele fala, mas como assim? Tudo é uma questão de opinião, então? Então se eu acho que existe inferno, existe. Se eu não acho que existe inferno, não existe. O clique veio na vida dele. Uhum. Ele sabe que ele vai morrer. E ele sabe que existe inferno e céu. Ele sabe que existe um Deus justo. E segundo ele, e eu concordo totalmente com ele, essa bobagem, né, de nova era, de religião baseada em homem, não. Ele está sentindo medo real. Ele precisa de uma solução real para o medo real. Uhum. Ele sabe que ele pecou. Ele precisa de alguém que salve ele verdadeiramente. Assim como o pecado o atingiu verdadeiramente. Né? E ela fica totalmente perdida, porque é isso que o humanismo faz. Ele fica totalmente perdido e ele provoca pessoas perdidas. É como nós falamos. No momento do sofrimento e da morte, a religião baseada no homem, ela só promove exatamente isso. Ela te deixa na mão, te frustra e dá desespero. Frustração. No final, né, claro, ele está perturbado ali, né, ele fala, some daqui, sai daqui, né? A mulher sai e aí vem o outro enfermeiro, né, na melhor das boas intenções, e fala, o cara está pirando, né? Ele não sabe o que está falando. A resposta dela, não. Ele sabe o que ele estava falando. Ou seja, a ficha começou a cair para ela também. Uhum. Então, resumindo, ou é Cristo ou não é nada. A religião verdadeira, ela está fundamentada na palavra de Deus, e Jesus Cristo é o único que pode nos dar esperança no sofrimento e na morte. Nada mais. Nossa, mexeu bastante, estou bem... Mas esse vídeo, assista outras vezes, é muito bom. Fica essa dica para você. Tem um comentário do Ferp Arts, ele colocou, vivo isso na vida do meu pai, a culpa, o terror da morte sem Cristo, a tristeza dessa vida. Eu disse para ele, Deus está no controle e conosco até o fim. E não façamos julgamentos, o que cabe a nós é orar pelas pessoas, pregar para as pessoas, engolir sapo pelas pessoas, exatamente, sofrer com e pelas pessoas
E não queira colocar a pessoa em tal lugar ou em tal lugar. Pregue a palavra, testemunhe e deixe que Deus é o Deus que vai fazer o que deve ser feito. Porque às vezes, Tainá, o que existe, né? Ah, mas o meu pai morreu e ele foi para tal... Não. Pregue, testemunhe, ore e deixe os resultados com Deus. Descanse em Deus, no meio desse turbilhão todo. Pastor, eu vou pedir a mensagem final, mas isso que o senhor citou é muito, né? A dificuldade de lidar com a morte para muitas pessoas, né? A falta de clareza e entendimento. Nós ouvimos tantos termos, às vezes bonito, assim, né? Ai, que bonitinho, né? Quando a pessoa morre, para onde foi o papai? Para onde foi a mãe? Ah, ele virou uma estrelinha. Ele está lá no céu agora com Deus, cuidando da gente. Vamos continuar orando por ele para que ele continue lá do lado de Deus, intercedendo por nós. Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes? E a gente sabe que quem intercede por nós, quem está ao lado do Pai, intercedendo pelas nossas vidas, é Cristo. E a Bíblia deixa tão claro o nosso passar aqui pela terra, pela vida, a função de Cristo, a função não, né? O papel de Cristo para nós e qual é o nosso papel nesse trabalho, né? Como nós podemos agir mediante a tudo isso aqui na terra enquanto tivermos vida. Sim, sim. Isso é... Só terminaria, né, lembrando lá o texto de Eclesiastes, né, que diz que existe mais sabedoria onde existe luto do que onde existe festa. É claro que ali não é nenhum tipo de incentivo a viver uma vida só, e não é isso, absolutamente não é isso. Mas que realmente a proximidade, o sofrimento, ele faz com que nós voltemos a pensar nos fundamentos. Né? Essa é uma questão. Deixando bem claro também o texto de 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. A fé, a esperança e o amor em Cristo. E lembrando do texto mais conhecido, né? Sempre. Medite, né? Realmente medite, reflita e decida-se a partir dessa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É somente a graça de Deus em Cristo que promove sentido para a nossa vida, significado, e que nos sustenta no sofrimento e no momento da morte. Porque Cristo foi o único que experimentou a mais terrível e venceu o sofrimento e a morte. Só existe solução nele. O único onde você pode visitar o seu túmulo e ele não está lá é Cristo. Todos os demais já foram. Cristo não. A morte não pôde contê-lo e ele virá pela segunda vez. Amém. Creiamos em Cristo. Amém. Quero compartilhar 2 comentários. O da Edna Souza, ela colocou: é difícil lidar com luto, principalmente na igreja. Falta abertura de grupo, de apoio aos enlutados. Não sei. Isso a Edna, né? Edna, né? Edna Souza. Isso, infelizmente, às vezes pode acontecer, mas vamos focar, então, na solução. Então, se você teve esse insight, talvez Deus esteja falando para você ser a criadora de um grupo para pessoas, né? Crie, então, na sua igreja, converse com o seu pastor, peça ali orientação para que vocês tenham, tendo como você, como líder ou uma outra pessoa, um grupo de oração onde vocês possam chorar juntos, sorrir juntos, estudar a palavra juntos, cantar juntos, para poder, né, superar esse momento aí de luto. Isso mesmo, ótima ideia, pastor, né? Esse tocar, às vezes, se nós temos esse insight antes, Exato. Então que a gente talvez... Se você teve esse insight, né, aproveite da melhor forma. E aqui também temos a mensagem do Alessio: hoje moro só em um lugar onde não conheço ninguém, nada, tinha saído da presença, mas Jesus me aceitou de volta, ainda choro, mas meu Senhor tem me consolado. E isso é muito bom quando a gente tem esse retorno, né? Às vezes, Deus permite a gente, às vezes, fazer um caminho. E nosso posicionamento, a nossa forma, a nossa intimidade, a nossa forma de buscar também é alterada. Deus tem propósitos. Deus é soberano sobre o sofrimento e tem propósitos no nosso sofrimento. Às vezes, quando, né, eu sou muito cabeça dura, então Deus realmente permite que eu caia, que eu experimente, às vezes, as consequências. Ele é tão gracioso que não deixa eu experimentar todas as consequências, porque às vezes seriam insuportáveis. Mas sim, às vezes nós experimentamos as consequências das nossas decisões erradas, mas Deus é soberano
e Ele é misericordioso também. Muito bom. A Edna colocou que já pensou nisso. Ela disse que já teve, ó, eis-me aqui, né? Tenho esse desejo mesmo. Então, amém. Que Exato. comece a orar já e, né? Faça a que... proposta para o pastor e Exatamente. de repente vocês criam um ministério que seja, que de repente venha a ser bastante importante. Nossa, tem um círculozinho aparecendo. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. E esse foi o nosso último programa do Sempre Juntos, né? Hoje é o último, então? Hoje é o último nosso. Nossa, beleza. Ainda, se Deus permitir, teremos um encerramento na sexta-feira, uma despedida. Você que é novo aqui, o Sempre Juntos está passando por algumas mudanças. Nós vamos reformular a grade da IPP-TV. Nós teremos um programa jornalístico e, se Deus quiser, né, tá ali escalado para fazer parte dessa equipe. E o Sempre Juntos vai continuar ali, a playlist para você acessar e poder acompanhar todos os temas que já foram debatidos aqui, com a participação do reverendo Nilson Júnior, que eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês nesse programa aí. Muito bom. E você, gente, continue com a gente. Até a sexta-feira teremos programa ao vivo com temas super relevantes. Sexta-feira nós faremos uma despedida aqui. Vai ser algo bem legal, bem bacana, se Deus quiser. Calma, calma, tenho uns recadinhos para você. Mais uma vez. Obrigado. Até mais, pastor. Gente, eu quero falar o seguinte, que você ser missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, a sua família. Foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias com preços de custo, gente. A caixa vem com 32 Bíblias e custa R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou para te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Então acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua caixa de Bíblias. Editora Hebron, uma editora missionária. E olha, vem novidades aí da Editora Hebron e logo mais nós iremos apresentar para você. Agora, você que está pensando em fazer uma pós-graduação ou uma graduação e quer aproveitar este momento, então preste atenção no recadinho que a Lídia Dick tem para você. Ela vai falar do curso EAD Mackenzie Polo Pinheiros. Talvez essa seja a sua oportunidade. Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Olha só, essa é a sua oportunidade, então acesse o site agora mesmo e fique por dentro de todos os cursos. Sempre tem aquele que você às vezes tem um interesse, entra lá, acesse, entre em contato com eles, tire todas as suas dúvidas. Mas o importante é aproveitar essa oportunidade, hein? Vai até agora, dia 30 de junho a inscrição, então participe. Bem, nós ficamos por aqui, mas se Deus quiser, estaremos de volta amanhã e eu te aguardo, hein? Tchau, tchau!